Tiago capítulo 1, abriram aí a Bíblia, todo mundo achou? Amém. Tiago 1. Amém. Tiago 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Bondoso Deus, consagramos esses momentos que estaremos meditando na palavra. Mais uma vez, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Sinto nesta noite, ó Pai querido, muito temor no meu coração. E estou aqui mais uma vez para submeter inteiramente à liberdade e ao senhorio do Espírito neste lugar. Venha abençoar o meu coração, abençoar esta igreja aqui reunida. Meu Deus, que ninguém neste santuário hoje à noite saia daqui sem entender a sua palavra. Que ela possa, com a clareza e com a liberdade do Espírito Santo, chegar à mente e coração de cada um de nós aqui. Amém. Eu que lhe pedimos e também lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou falar um pouquinho primeiro, irmãos, antes de entrar no assunto, que eu vou compartilhar com os irmãos, um pouquinho sobre Tiago, por que ele escreveu essa epístola, qual a razão da sua escrita. A epístola de Tiago, ela é uma epístola prática, muito direta, para advertir, para tentar corrigir. Tiago escreve essa carta para os judeus convertidos. Quando ele dirige a carta, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Todos os estudiosos do Novo Testamento sabem que com a morte de Estevão desencadeou-se uma grande perseguição da igreja. Até então a igreja estava muito concentrada em Jerusalém. Eles estavam diariamente reunidos no templo, eles estavam nas ruas. A igreja era uma igreja de Jerusalém. E logo depois que Estevão foi morto através de Paulo e, enfim, das autoridades, desencadeou-se uma grande perseguição à igreja. E com isto, houve uma grande dispersão de crentes, por causa da perseguição. Por isso ele diz assim, as 12 tribos. Por quê? Porque havia judeus convertidos de todas as tribos de Israel. E eles foram então dispersos por várias cidades, foram até Roma, foram, enfim, dispersaram por causa da perseguição. Só que, sendo dispersos, eles acabaram semeando o Evangelho e cumprindo então aquela ordem dada pelo Senhor Jesus, que o Evangelho começaria sendo pregado em Jerusalém, depois de Jerusalém iria para Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Deus permitiu a perseguição, permitiu
que o sofrimento viesse, mas ele deu graça e continua dando graça hoje à noite àqueles que creem. Então Tiago escreve essa carta diretamente para os judeus, certo? É uma carta que tem destinatário claro, às 12 tribos dispersas. Ele dirige essa carta que deveria circular às cidades, levando então esta mensagem para a igreja judaica dispersa. Por que Tiago escreveu? Ele escreveu, irmãos, para resolver vários problemas. Por exemplo, ele escreveu para aqueles que estavam sendo duramente provados. O que ele usa a expressão? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Ele dirige essa carta, em primeiro lugar, para irmãos que estavam sofrendo por amor ao Evangelho. Eles estavam sendo tentados a desistir da fé, tentados a cair no pecado. Por isso, Tiago dirige essa carta a eles. Alguns crentes, é só você ler Tiago, é fácil de ler, viu, irmão? Você chega em casa hoje à noite, você pode ler a epístola inteira. Só tem 5 capítulos, certo? Mas eu vou dar um resumo da epístola de Tiago. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Paulo, ele trata disso aqui. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Ele usa, e sabedoria daquele tipo era mundana e diabólica, né? Outros não conseguiam dominar a língua. Capítulo 3, ele trata do sério problema com a língua. E ela é um membro pequeno, mas que pode destruir muita coisa. Não é? Havia também outros que estavam se afastando do Senhor. Por isso ele nos exorta. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Esses são os mesmos problemas, queridos, que continuamos enfrentando até o dia de hoje. Não é verdade? Os mesmos problemas. Por que, queridos? Não é problema de judeus crentes, é problema do ser humano. E Tiago, portanto, é uma epístola prática, e eu gostaria até de pregar uma série de mensagens sobre a epístola de Tiago. Se o Espírito Santo confirmar, eu estou pregando os primeiros versículos. Semana que vem eu continuo pregando mais alguns sermões aqui na epístola de Tiago. Quem foi Tiago? Quem foi esse Tiago aqui? Que é o autor dessa carta. E alguns escritos, quem escreveu? Por exemplo, Hebreus começa e não diz quem escreveu. Várias pessoas dão a autoria do livro de Hebreus a Paulo, pelo tipo da escrita. Mas Hebreus não tem. Também é dirigida aos hebreus, né? Dirigida aos cristãos judeus, como Tiago também. Mas não traz autoria. Tiago, o autor dessa epístola, quem foi ele? Ele se identifica ali logo no versículo 1, dizendo Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz quem é ele. Irmãos, na igreja primitiva, na liderança da igreja, envolvido diretamente na igreja, havia 3 Tiagos, certo? O apóstolo, filho de Zebedeu, era um deles, irmão de João. Este era o Tiago. Havia também Tiago, que era o outro apóstolo, filho de Alfeu. E o Tiago que escreveu essa epístola é o irmão de Jesus, filho de Maria e José. Querem ver aqui na epístola, no Evangelho de Mateus, capítulo 13,
55. Está ali no quadro, não? Estão jogando ali a letra, não? Mateus 13, 5, 5. Não, vamos ler aqui na Bíblia. Está ali? O que diz Mateus 13, 5, 5? Falando de quem? De Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, esse Tiago aí é o Tiago que escreveu essa epístola. A maioria dos comentaristas da Bíblia dão a autoria da epístola de Tiago a esse Tiago, irmão do Senhor, que provavelmente converteu ou no dia do Pentecostes ou converteu logo depois da ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo. Essa carta, primeiro, ela não poderia ter sido escrita pelo apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Sabe por quê? Porque Tiago foi morto antes dessa carta ser escrita. Dos 12 apóstolos, Tiago foi o primeiro mártir. É lógico, Estevão já tinha morrido, mas eu digo, dos 12 apóstolos, Tiago foi o primeiro a ser morto. É só você ler capítulo 12 de Atos dos Apóstolos na sua casa, você vai ver que lá trata-se da morte de Tiago. Tiago, o filho de Alfeu, ele não exerceu nenhuma influência notória dentro da igreja, e é o outro Tiago, né? Então essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. No começo ele não cria em Jesus. Quer ver? Pode colocar para mim aí, queridos, João capítulo 7, versículos 2 a 5. João 7, 2 a 5. Chegou lá? Amém? O que diz ali? Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Eu pedi para não colocar, hein? E o versículo 3: disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. O outro versículo: porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele, certo? Nem os seus, porque de repente, irmãos, Jesus aparece, é considerado filho do carpinteiro, não é este o carpinteiro, que ela tinha a mesma profissão do pai, não é verdade? A sua mãe não se chama Maria, seus irmãos Tiago, e também tinha irmãs, né? E de repente Jesus volta da tentação no deserto, começa a regimentar seus discípulos, apóstolos, e começa a operar sinais, prodígios e maravilhas. Sua própria casa tinha dificuldade de crer nele. Tiago foi uma das pessoas que Jesus apareceu para elas. E está lá em 1 Coríntios 15, 7, que ele apareceu e disse lá que, é incrível, no meio daquelas multidão de pessoas, apareceu para Tiago. Interessante, apareceu para Tiago. Ele estava no cenáculo com os apóstolos, provavelmente estivesse lá no cenáculo no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Paulo, eu não creio que logo que Jesus ressuscitou, ele não teve dúvida. Ele converteu.
Paulo o chamou de pilar na igreja. Olha o que diz Gálatas, capítulo 2, verso 9. Paulo diz que ele era uma coluna na igreja. Em Gálatas 2, versículo 9, diz assim: e quando conheceram a graça que lhe foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram o quê? Reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Tiago era considerado uma coluna na igreja. Paulo, ele talvez tenha tido aquele primeiro encontro com Tiago depois da sua conversão. Está em Gálatas 1, verso 19, ele fala de Tiago. Não vou ler todos esses textos, mas quando Pedro sai daquela prisão, é interessante que Tiago era uma pessoa tão importante na igreja, irmãos, que quando Pedro ele saiu da prisão, ele falou para os seus amigos contarem primeiro para Tiago. Conta primeiro para Tiago, depois para os outros, para ver a importância que Tiago tinha como uma espécie de bispo na igreja, de um líder respeitado dentro da igreja nos seus primeiros anos. Tiago foi o líder do importante concílio em Jerusalém. Lembra quando fizeram o concílio? Porque diz que Tiago tomou a palavra e disse: olha, isso pareceu bem primeiro ao Espírito Santo e a nós. Ele foi o porta-voz da palavra para dizer da decisão daquele primeiro concílio que aconteceu em Jerusalém. Então ele era uma coluna, ele era muito importante na igreja. Segundo a tradição da igreja, irmãos, os relatos bíblicos não dizem, mas Tiago ele foi apedrejado no ano 62 depois de Cristo pelo Sinédrio. Embora amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. O sumo sacerdote Ananias levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado e apedrejado, sobretudo pelas posições severas que Tiago tomara contra a aristocracia abastada que explorava os pobres, a qual Ananias pertencia. Veja aqui, por exemplo, no capítulo 5 de Tiago. Você está aí, Tiago? Se fechou, é lá que nós vamos voltar os olhos agora. Vamos voltar para Tiago. Em capítulo sumiu da minha vida. Aqui no capítulo 5 de Tiago, o que diz nos versículos 1 a 6? Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres,
tendes engodado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então, Tiago, segundo a tradição, ele tinha um ódio mortal da aristocracia, dos ricos, dos religiosos. E, segundo a história da igreja, ele foi então apedrejado no ano 62 depois de Cristo. Mas esse Tiago, irmãos, como eu disse para os irmãos, ele se transformou numa testemunha tremenda do Evangelho. Mas volte os olhos hoje à noite para o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Voltando ao capítulo número 1, versículos 1 a 4. Hoje à noite eu gostaria, irmãos, de compartilhar mais um pouco sobre por que o sofrimento faz parte da escola de Deus. Por que o sofrimento faz parte? Não seria melhor se a gente não passasse nenhum tipo de luta, tribulação, sofrimento, dor? Não seria melhor? Não seria melhor se tudo acontecesse maravilhosamente bem na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com a nossa saúde física? Não seria bom? Porque Deus, que nos ama tanto, permite sofrimento. E por que a palavra de Deus disse que o cristão deve encarar o sofrimento não como um problema, mas encarar o problema, a luta, a dificuldade, a tribulação, a provação, como uma oportunidade de ver a glória de Deus e nós crescermos mais? Amém. Amém, queridos? Por quê? Porque Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Por quê? Porque Deus, nesta noite, permite. Irmãos, uma coisa eu quero que saibam, que Deus, nessa noite, Ele quer que você cresça. Amém? Amém. Quer que você cresça. Hoje de manhã eu compartilhava com o meu irmão, e eu disse para ele que o diabo arma até dentro da igreja. Ele arma até no púlpito da igreja. Porque o diabo não quer que nenhum de nós, irmãos, permaneçamos na nossa caminhada cristã, concorda? E eu podia ver no coração daquele irmão uma tristeza, uma dificuldade de ser o cristão que era, porque situações as mais variadas possíveis podem vir sobre nós, irmãos, e às vezes dentro da igreja, às vezes dentro do trabalho, às vezes dentro da sua casa, nos conflitos familiares. O diabo, ele vai usar de todas as maneiras possíveis para tirar a sua vida da presença de Deus. Sempre foi uma pergunta, queridos, na vida da igreja: por que os crentes sofrem? Não seria melhor se não sofressem? Por que um crente tem que passar por privações? Não estou dizendo provação, é privação.
Porque sofre muitas vezes prejuízos. Por que o crente fica doente? Por que ele fica doente de cama? Porque nós sofremos, irmãos, injustiças nessa terra. Por quê? Deus nos adverte a esperar as provações. Esperar, porque elas vêm. A vida cristã seria maravilhosa se fosse só um grande mar de rosas. Mas Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. O apóstolo Paulo diz: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Por quê? Porque Deus permite. Eu tenho aqui diante de mim irmã Vera. Irmãos, por que Deus permite que uma mãe só tenha uma filha e essa filha sofre um aneurisma? Uma crente fiel, servindo a Deus, trabalhando na igreja, sofre um aneurisma, vai no coma e não volta mais. Mas a irmã Vera está aqui hoje à noite. Amém. Deus, irmão, quem sou eu para discutir? Foi difícil, doloroso para minha mãe assistir o funeral da sua filha. Não era uma moça ruim, era uma serva de Deus fiel. Por quê? Paulo diz: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Muitas, não são poucas. Todo aquele que quiser viver, irmãos, piedosamente, diz a palavra de Deus, será perseguido. Se você quiser viver uma vida piedosa, de altar, diário na presença de Deus, vai ter perseguição. Irmãos, sabe por quê? O que Tiago disse? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram dispersas. Preste atenção hoje à noite. Você faz parte desse povo da dispersão. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós fazemos parte desse povo. Jesus disse: eles não são mais dessa terra, ou desse mundo. Da terra nós somos, não somos desse mundo, desse sistema mundano, desse sistema perverso, desse sistema corrupto, desse sistema cujo governo, infelizmente, é corrupto. Nós estamos aqui, dispersos aqui, espalhados aqui. Hoje à noite estamos aqui. Quando saírem, nós estaremos dispersos. Luiz no seu trabalho, pastor Israel lá no seu, cada um de nós aqui inseridos na sociedade. Irmãos, nós enfrentamos provações. Por que provação? Sabe que muitas das nossas provações, queridos, vêm por causa da nossa humanidade. Hoje eu estava muito bem, de repente comecei a ficar estranho. Comecei a ficar estranho. Falei com a Nilson, não estou legal, eu me depressão. Não estou me sentindo de uma hora para outra, entendendo? Por causa da nossa humanidade. A nossa humanidade, irmãos, ela é enferma. Não é verdade? De repente você não entende por que de repente você ficou triste. Por que de repente, inesperadamente, vem uma dor de cabeça, vem uma batedeira no coração, vem um problema, como eu disse, esqueci o nome da sua menina, Viviane. A Viviane lá na mesa, trabalhando, de repente,
repente, uma dor de cabeça estranha, forte. O nosso funcionário, lá da chácara, o irmão Enéas, a sua esposa estava cobrindo férias da nossa funcionária. Ela falou: pastor, quando ele está de férias, deixa eu ir lá. Ela veio aqui e ela estava então com a vassoura de palha, levinha, tirando as folhas dessas árvores que caíam aqui do pátio. De repente a cabeça da irmã doeu. Doeu e não parou de doer. Um aneurisma. Uma mulher jovem, com filhos para criar. Ela morreu. Que dor. Que dor. Irmãos, por causa da nossa humanidade, nós sofremos doenças. Não é anormal ter doença, é? Não. Essa nova teologia da prosperidade que diz que o cristão que tem fé não fica doente, não toma remédio, que o crente que verdadeiramente tem fé não passa privação, não. Ele não vai ter problemas. Irmãos, já vi tantos acidentes. Cristão sofre acidente, não é, Davis? Trabalhando, sofre acidentes, sofre perdas muitas vezes. Sofre, por que não? Temos que entender, queridos, que nós estamos aqui por causa da nossa humanidade. Nós vamos sofrer desapontamentos, como eu disse, com pessoas que você jamais esperava que deveria desapontar você. E também, irmãos, por causa da pecaminosidade do homem. Nós criamos problemas muitas vezes com a nossa língua, falamos indevidamente. Como eu disse, pessoas morrem de câncer, crente consagrado fica com câncer. Tem doenças cardíacas, mas por causa do pecado, queridos, muitas doenças são consequências, concorda? Um fumante que fumou 40 anos na vida, ou foi um alcoólatra, 40 anos, converte, fica crente, salvo pelo poder do Evangelho. Se ele tiver um câncer depois, e for constatado que foi resultado do álcool ou do tabaco, Deus é culpado? Não. Pode acontecer. Meus amados irmãos, por sermos cristãos, principalmente, a gente está na contramão. Amém? Amém. Porque você é cristão. Porque você, se você for cristão mesmo, o mundo vai te perseguir. O diabo vai se levantar contra você. E aqui Tiago usa essa expressão: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por uma tribulação. E aqui ele usa a expressão várias tribulações. Olha, não era uma tribulação aqui, daquele que vem em outra. Não, irmãos, vocês devem ficar felizes. Olha, irmãos, parece masoquismo. Como que eu posso ficar feliz sofrendo? Não é verdade? Sabe que o Tiago estava certo na cabeça? Você deve ficar alegre, feliz por passar por várias provações variadas. Paulo diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Todas as coisas. Amém, queridos? Todas as coisas. Para cada aprovação existe, irmãos, graça suficiente da parte do nosso Deus, da parte do Senhor Jesus, na assistência do Espírito Santo, que muitas vezes você nem sabe explicar o que está acontecendo, ele geme por você. Amém. Sim. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Para cada aprovação, a graça de Deus
ela é multiforme, Pedro diz. Há muitas maneiras de Deus manifestar a sua graça. Existem provações que é fácil passar por elas, mas algumas são mais difíceis. Concorda ou não concorda? Eu citei aqui algumas pessoas que a liberdade de falar, que a Vera, elas ficou mais forte no Senhor depois desse acontecido. Porque é uma serva de Deus, concorda, querido? Amém. O irmão Enéas, ele é mais crente hoje. Quando ele começou a trabalhar conosco, ele era um crente meio. Deus nos usou para trazê-lo da cidade dele para cá. A esposa dele falou: obrigado, pastor, obrigado por tirar meu marido lá. Deus é tremendo, queridos. Há provas de todo jeito, provas boas, vamos dizer, provas fáceis, provas difíceis, mas uma coisa delas eu posso dizer para vocês. Tiago diz aqui que as provações, elas são, irmãos, passageiras. Amém? Amém. O que é passar, pastor Daniel? Vamos entender a palavra. Olha aqui, preste atenção comigo, irmão. Meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passardes. Por que é passar? Porque, em outra palavra, a aprovação veio na vida da Cida, mas ela ficou, né, irmã Cida? Há uns 2 anos atrás, e sofrimento. Mas graças a Deus que ela passou pela aprovação. Concorda, queridos? Então o que ele está dizendo? Fiquem felizes de passardes. Glória a Deus. Isso é, porque a provação, a dificuldade, a luta, ela é passageira. E você tem que passar por ela. E se é para você, meu irmão, não adianta pedir para o pastor Israel ir no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Concorda? Não adianta ele ir no seu lugar, porque é para você. Você tem que passar, passe, mas passe com alegria no coração, porque você sabe que ela é passageira. Elas não duram a vida inteira. A tristeza, o choro, a lágrima pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. A alegria vem pela manhã. Ninguém, irmãos, aguenta uma vida inteira de provas. Depois da noite vem a manhã. Depois do choro vem a alegria. Glória a Deus. Aleluia. E sempre depois da tempestade, algumas tardes vem o arco-íris, não vem? Amém. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus diz: eu não fique estranhando, não. Você está aqui para ouvir estes conselhos da palavra de Deus. O que Deus está dizendo hoje à noite para cada um de nós, irmãos, é que nós não vamos ficar nas provações, nós vamos só passar por elas. Amém. Infelizmente, muitos não passam. A palavra de Deus diz que a aprovação é para nos aprovar. Deus diz. E quantos não são aprovados? Quantos não são aprovados? Aquele irmão disse para mim: pastor, o que aconteceu comigo aconteceu com um monte de gente. Muitos desviaram da fé. Muitos saíram da presença de Deus. E eu só não saí porque a minha esposa, ela é uma heroína. Entendeu, queridos? A aprovação, ela é passageira. Por isso, você precisa passar por ela.
mas sair aprovado, porque muitos passam pela aprovação e saem arrebentados. Sai desviado, a aprovação nem vai continuar depois, mas a pessoa carrega no coração as marcas, as mágoas e desvia-se da presença de Deus. Irmãos, o que mais tira pessoas do caminho de Deus são os problemas, são as adversidades, são as tempestades, são essas coisas que eu nem sei, porque cada um de nós temos a nossa história de vida, cada um de nós temos as nossas provas, as nossas dificuldades, mas a aprovação não é para te abandonar ou para te tirar do caminho de Deus, é para fazer você ficar mais forte no Senhor. Amém. Amém? Amém. Algumas provações são rapidinho, outras um pouquinho mais lentas, algumas, irmãos, muito demoradas. Eu, cada terça-feira que eu chego na casa da Clélia, eu já parei de perguntar para Deus, porque quem sou eu para ficar perguntando? Cada terça-feira que eu entro naquele quarto, prova, que prova. Uma pessoa ficar doente numa cama, deitado lá um ano, é muito já. Mas uma pessoa ficar já próximo de 8 anos, e a dor é forte, mas a pessoa nem geme, porque não expressa nenhum tipo de som, só lágrimas sai. Para mim, irmãos, eu confesso para vocês, eu já tentei, na presença de Deus, tentar entender. Uma coisa eu sei, ela tem uma lucidez perfeita, porque a esclerose ela é tão terrível, tão covarde, que a pessoa assiste a sua morte até o coração parar. Sua tem plena lucidez, vai paralisando. A esclerose múltipla tem vários tipos de ação da esclerose, mas ela vai paralisando todos os membros do corpo da pessoa. Mas é interessante que o cérebro continua perfeito. Que provação! Que provação! Agora, uma coisa eu sei, irmãos. Fiquei feliz de ouvir uma notícia esses dias a respeito. Que Deus, quando Ele quer algo de nós, irmãos, Ele não desiste. Amém. Amém. Sofrimento. Não vamos ficar nas provações, amém? Amém. Porque Glória diz a o Deus. quê? Que elas são passageiras. Estamos passando. Mas eu quero dizer para vocês que cada uma das nossas provas fazem parte da pedagogia de Deus. Ele é um mestre perfeito. Amém. Glória a Deus.
Faz parte da sua escola. Nas provações, irmãos, da vida, a nossa fé é testada, hein? Amém. Ela é testada para mostrar a sua genuinidade. É real, é verdadeira. Quando Deus chamou Abraão, Abraão obedientemente aceitou o chamado de Deus. Não aceitou? Deus não sabia que Abraão era um homem disposto a obedecer? Deus o chama. Ele, obediente à voz de Deus, ele sai para seguir os passos do Senhor. Deus revela-lhe todo o seu plano de salvar a humanidade, de abençoar todas as nações da terra. Abraão ouviu isso de Deus, acreditou. Mas quando Deus testou Abraão, irmãos, quando ele contempla o milagre de ser pai na velhice, a mãe ser mãe da velhice, e a promessa de Deus estava nas suas mãos, Deus disse: agora me oferece a bênção. Eu não sei o que você como pai faria, levando uma ferramenta de sacrificar um cordeiro, quando o cordeiro era seu filho, levando a lenha para preparar o altar, levando fogo para colocar no altar, e subiram aquele monte que, segundo os historiadores, leva 3 dias para subir. Cada passo que aquele pai dava ao lado do seu filho, a dor aumentava. Porque no coração Abraão já tinha matado Isaac, já tinha oferecido para Deus, porque Deus disse: eu quero que você ofereça como sacrifício o seu filho, seu único filho. E Abraão então caminhou. Pode ser que algumas provas sejam assim, irmãos, muito dolorosas. Provação. Eu gosto dessa expressão que ele diz: sabendo que a provação da vossa, o quê? Fé. Está no versículo 3 aí, ó. Sabendo que a provação da vossa fé. Deus, irmãos, prova os seus filhos, amém? Amém. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Glória a Deus. Aleluia. Ora, a perseverança não deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, olha lá. Quando Jó termina o seu livro, muitas pessoas se encantam com a história de Jó, como Deus provou a fé de Jó, como Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Eu me encanto cada vez que eu leio o final do livro, o capítulo 42, quando Jó, ele disse: antes da prova eu te conhecia só de ouvir falar. Isto é, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, eu criei naquela verdade, e eu aceitei a verdade e obedeci essa verdade. Mas ele disse: nesta prova que eu passei, os meus olhos agora te veem. Amém? Amém. Irmãos, o livro de Jó me encanta, porque ele agora, quando sai da prova, ele sai um Jó que sabia com clareza
quem era Deus, os seus olhos agora não mais era uma fé pela tradição religiosa, era uma fé tão real, tão perfeita, tão pessoal em Deus. Ele disse: os meus olhos te veem. A prova é para amadurecer a fé, queridos. Amém? A prova é para que você seja mais maduros, mais maduro. Os crentes imaturos são sempre impacientes, mas o crente maduro, ele aprende a ter paciência na tribulação. A Bíblia descreve alguns crentes impacientes. Hoje eu estava falando aqui sobre, e nós vamos estudar, queridos, essas semanas que eu estarei falando de temperamentos aqui, e alguns homens, por causa da prova, melhoraram. Vamos estudar sobre os temperamentos, não é verdade? Sobre Abraão, Moisés, sobre Pedro, Paulo. E Deus permitiu que esses homens fossem duramente provados para verdadeiramente brilhar a imagem de Deus na vida deles. As provações, irmãos, visam não a glória humana, mas a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu não sei se você está passando por prova. Eu acho que todos os dias a gente está passando por prova. Todo dia a gente está passando por provação. Lá no último capítulo da Epístola de Tiago, ele disse assim, no versículo número 12 ou 13: está alguém entre vós sofrendo? Porque o sofrimento pode acontecer no meio do povo de Deus. Pode. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração por eles ou por ele. Está alguém alegre? Cante louvores. E ele continua dizendo: está alguém entre vós doente? Porque a enfermidade pode acontecer no meio do povo de Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Amém. E a oração da fé, ela salvará o enfermo. Amém. Glória a Deus. E o Senhor o levantará. E se essa enfermidade foi consequência de pecados, Deus é poderoso também para perdoar os pecados. Amém. Está aqui Glória na a Bíblia. Deus. Amém, queridos? Amém. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros para serdes curados. Amém? Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo.